de estarmos juntos na noite de hoje. Agradecemos aos companheiros da Fraternidade Espírita Boa Nova, de Vinda Nova do Imigrante no Espírito Santo. É com muito amor, com muita alegria que eu participo deste momento. E também sou capixaba, né? Sou dessa região do Espírito Santo e é uma alegria a gente estar participando desse momento de reflexões com esse tema, o papel da família na prevenção do suicídio. Que Jesus nos abençoe a todos e nós, durante a nossa preparação, os nossos estudos e reflexões para a noite de hoje, nós escolhemos uma página do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier, para que a gente pudesse fazer algumas reflexões sobre o item 2, intitulado A Escola das Almas. Nós vamos pedir a permissão para ler, porque nas palavras de Neio Lúcio, né, que são muito belas, profundas, e a gente vai ler para dar início à nossa atividade na noite de hoje. O item 2 é a Escola das Almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou, inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo, é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu, titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a senhora humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas,
observando defeitos alheios e soltando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos da vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre. Com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros de nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado, na condição de adubo entre os detritos da natureza. Então, a gente vê aqui, nas palavras brilhantes de Neo Lúcio, né? Quando ele nos fala dessa estada de Jesus em casa de Simão Pedro, onde foi colocado essa questão em relação, né, a que vem ser a nossa vida no lar. Então, é muito interessante que a gente vê a colocação onde nós podemos fazer essa representação do lar como um cadinho purificador, um forno preparador, porque é dentro dessas 4 paredes do lar é que nós vamos aprendendo a superar as nossas próprias imperfeições, diante das dificuldades, das tendências, diferentes uns dos outros, e dos próprios defeitos uns dos outros. Nós vamos aprendendo a trabalhar as nossas próprias imperfeições. Mas nós achamos interessante a gente lembrar que a doutrina espírita, ela nos orienta no sentido do plano divino da família. A família tem as suas raízes no plano espiritual. E nós vamos encontrar no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, quando nos diz o seguinte, que no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. Então, a gente passa a ter uma visão, vamos dizer, mais abrangente, porque até a época da doutrina espírita na Terra, nós não tínhamos essa visão, essa clareza sobre a formação da família. Não é? E com a doutrina espírita, nós começamos a ter essa visão transcendente da família. Porque nós percebemos, e os espíritos nos ensinam, que o mundo material, ele é primordial,
Ele poderia até existir sem o mundo corporal. Mas Deus criou os mundos materiais, né? E nesse intercâmbio, nessas interrelações, os espíritos, que somos nós, os filhos de Deus, vamos nos aprimorando. Então, a gente passa a ter essa visão de que, no plano espiritual, como nos diz a mensagem, os espíritos formam grupos ou famílias. E esses grupos, eles são formados pela afeição, pelo afeto, pela semelhança das inclinações. Espíritos, né, que gostam de arte, ou das ciências, né, ou de outras áreas, eles criam grupos entrelaçados por essa simpatia de uns para com os outros. Então, aí é que nós vamos compreender, né, esses laços espirituais que unem o grupo familiar. Então, como nós compreendemos que nós somos criados por Deus, nos diz, né, a doutrina espírita, todos nós, indistintamente, somos criados simples e ignorantes e aptos a tudo saber, a tudo compreender. Então, nós percebemos, principalmente quando estamos no plano espiritual, as nossas carências, as nossas necessidades de evolução, a nossa necessidade de reajustamento diante das leis naturais, diante da vida. E aí, então, nós, com os nossos benfeitores espirituais, nossos anjos guardiães, vai ocorrer, então, uma programação para uma grande parte de todos nós, para o nosso retorno ao mundo físico. E nós vamos ver que a família, ela representa o primeiro grupo histórico, o primeiro meio, a primeira forma de interação humana, como diz Karl Marx. Então, quando se unem dois seres pela afeição mútua, que se buscam por essa afeição e formam um laço familiar. Esse grupo, então, né, quando ele estabelece, né, a reencarnação de outros seres, a vinda de outros espíritos, e vão começar a progenitura aqui na Terra, nos diz Emmanuel, que eles recebem mais amplos créditos no mundo espiritual. Porque o planejamento da família, ela é vista nos planos da vida espiritual, pelos benfeitores maiores, como um projeto, né, de um valor incomensurável, devido aos fins a que a família se propõe. Nós vimos, então, que o espírito, né, quando foi criado simples e ignorante, nós vamos tendo muitas experiências evolutivas, tanto no plano físico como no corpo material, aprendemos na erraticidade, no plano espiritual, retornamos várias vezes ao corpo, às experiências, né, físicas aqui na Terra, e nós vamos, então, participando de vários grupos sociais, né? Nós vamos tendo experiências nesses vários caldos culturais. Nós podemos reencarnar, né, em grupos, com raças diferenciadas. E dentro dessas raças, como vamos dizer assim, os africanos, os asiáticos, né, os americanos, nós vamos, no bojo dessas culturas, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência,
o nosso conceito moral e ético. Nós podemos retornar no corpo físico através da lei da reencarnação, né? Com o gênero masculino, outras vezes o gênero feminino. Então, nós somos espíritos multimilenários. Isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência, porque em cada cultura que nós renascemos, em cada raça, em cada povo, em cada, né, cultura diferente, nós vamos adquirindo conhecimentos os mais variados. É só a gente observar, por exemplo, a cultura dos asiáticos, no Japão, por exemplo, onde desde a tenridade eles são treinados, né, a suportarem a dor, os reveses da vida, sem revolta, né, com serenidade, com aceitação, a suportar os desafios da vida com calma, sem rebeldia, a disciplina. Se nós vamos ver, se a gente reencarnar num país africano, por exemplo, o caldo cultural que nós vamos absorver com etnias, costumes, linguagens diferentes. Então, o espírito é esse viajor da vida, que vai se elaborando, que vai se aprimorando a cada experiência reencarnatória, vai dando um passo no seu processo evolutivo. Então, a gente vê a complexidade dentro da família quando recebe um filho, um ser espiritual, que vai ali através, né, de um corpo formado fisicamente. O espírito que vai habitar aquele corpo, eles não sabem, os pais não sabem de onde ele veio. Não sabem quem ele é. Então, é assim, é uma complexidade muito grande. E a família, por isso, se depara com uma série de dificuldades nos relacionamentos. Okay? E os seres, de um modo em geral, né? Nós somos pessoas, somos individualidades únicas. Individualidades com experiências múltiplas. Então, para que esse ser que foi enviado por Deus, ele possa desenvolver-se, se aprimorar, ele precisa de encontrar um ninho, né? Um reduto familiar harmonizado, harmônico, para que ali ele possa, então, desempenhar, né, o seu processo evolutivo aqui na Terra. Mas quando, na pergunta 775, Allan Kardec perguntou aos espíritos qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, não é? Então, porque muitos podem achar que a família está ultrapassada, como já se pensou, alguns filósofos, alguns estudiosos. O que aconteceria se esses laços familiares houvesse um relaxamento dos laços? Os espíritos responderam com uma recrudescência do egoísmo. Porque na família, desde o momento em que os dois seres que formam o casal, né, a estrutura básica daquele lar, daquela família, né, desde esta união, se começa a combater o egoísmo. Quando esses dois seres se unem, aí começa um a se preocupar com o outro, né? Um a cuidar mais do outro. Então, vai aos poucos vencendo. Eu preciso ouvir o que o outro diz, não é? Então, eu preciso ver o que o outro gosta, tentar agradá-lo, ele também tenta me agradar. Então, a gente vai combatendo o egoísmo
muito forte que ainda trazemos dentro de nós. Então, quando chegam os filhos, é mais um passo dado para se combater o egoísmo. Porque quantas vezes, né, os nossos pais, eles renunciam, né, a muitos prazeres, a muitas coisas, em favor da sua prole, em favor do bem-estar familiar e né, o bem-estar dos seus filhos. Então, automaticamente, nós vamos combatendo em família, né, o egoísmo, que é, né, um verbo destruidor das mais santas, né, afeições. Então, o Criador, como nos diz aqui, né, o Lúcio, né, que essa escola sagrada das almas, o templo, onde a sabedoria divina, pouco a pouco, nos habilita ao grande entendimento da humanidade. Então, é aí, neste grupo pequeno, de 3, de 2, de 3, de 5, de 10 pessoas, que nós vamos aprendendo, né, o entendimento da humanidade, gradativamente. Então, a formação da família requer do plano espiritual um cuidado especial, é de soberba importância nos planos espirituais, na formação e na manutenção dos lares aqui na Terra. Então, nós vamos, né, aos poucos, aprendendo a entender o outro, a exercer a fraternidade com o outro, e assim nós vamos aprendendo a amar, né, aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos vizinhos, até um dia nós, né, exercitaremos esse amor em relação a toda a humanidade. É um exercício que a providência divina nos oferece. Essa escola onde nós somos matriculados para desenvolver o potencial imenso que cada um de nós traz dentro de si. Mas Emmanuel, ele nos fala assim de uma forma muito interessante, quando ele nos diz que de todas as associações existentes na Terra, excetuando a humanidade, talvez a mais importante, em sua função educadora e regenerativa, que é a constituição da família, na sua função educadora e regenerativa. Então, é aqui que nós queremos, né, tentar nos aprofundar um pouco mais, nessa função da família, segundo Emmanuel, essa função educadora e regenerativa. Então, a família, ela tem uma função diante da vida, diante da humanidade, diante da sociedade. Ela é a célula máter da sociedade e ela tem essa função de educar. Educar aqueles que chegam como filhos da sua própria carne. Esta educação, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai nos dizer da educação, quando ele fala que a educação constitui a chave do progresso moral. Mas ele diz aqui no Livro dos Espíritos que não é essa educação apenas do intelecto, é a educação moral, é a educação que tende a formar homens de bem, onde vai trabalhar o caráter daqueles seres que são colocados sob os nossos cuidados. E o Evangelho nos diz que nós responderemos por esse dever, por esta obrigação que a providência divina nos concede, de educar as almas, para que elas possam cumprir o seu papel aqui na Terra. Então, é essa educação moral que Kardec nos chama a atenção, da ética, da moral, e regenerativa. Então, para que a gente possa, muitos, né, de nós, temos a necessidade da regeneração do nosso comportamento, das nossas condutas, dos nossos pensamentos. Então, é na família,
Nós não podemos terceirizar, né? As escolas, de modo geral, elas nos ajudam, na instrução, principalmente, e até certo ponto da formação ética moral. Mas o dever primordial é da família, né? Dessa educação, que vai trabalhar o caráter desse ser colocado sobre a nossa guarda, sobre os nossos cuidados. Então, quando, né, nós voltamos a nossa atenção para a questão da educação, nós vamos perceber que educar exige, né, educar-se. E muitas vezes, nesse papel de educadores dos nossos filhos, nós precisamos estar atentos à nossa autoeducação. Porque os nossos filhos, eles chegam através, né, de um corpo físico, de um organismo material, e o seu cérebro, a sua cerebração, seus né, seus neurônios cerebrais, é como se fosse uma chapa fotográfica, um espelho, e ali ele fotografa, né, tudo que ele vê, tudo que ele percebe, com todos os seus órgãos sentidos, principalmente os nossos exemplos, né, a nossa voz, as nossas atitudes, fica impressa nessa chapa da memória, do cérebro, do córtex cerebral dos nossos filhos, principalmente na primeira infância, porque eles recebem um cérebro novo. E a doutrina espírita nos diz a importância desse período infantil, porque ele tem toda a oportunidade, com o esquecimento do passado, de receber novas informações, novas orientações, para que ele possa aprender verdadeiramente a se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Mas o que acontece é que, muitas vezes, se nós não tivermos essa consciência desse ser que está sob os nossos cuidados, nós vamos transmitir para eles imagens, muitas vezes negativas, de agressão, às vezes de violência, às vezes de não valorizarmos, não reconhecermos, não validarmos as suas atitudes, as suas ações, porque todo ser humano tem essa necessidade de receber afeto, de receber amor, de ser validado naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, naquilo que ele realiza, naquilo que ele aspira. E a sua referência, né, na primeira infância, são os seus pais. É uma representação de Deus para eles. Então, nós temos que ter essa consciência, porque a maioria de nós, nos diz a psicologia moderna, que trazemos dentro de nós uma criança ferida. E essa criança, ela continua no nosso mundo inconsciente, mas reverberando nas nossas ações como adultos, no dia a dia, nas nossas realizações, trazendo uma série de dificuldades. Se nós não fomos vistos, se nós não fomos amados, se nós não fomos validados, nós vamos crescer com complexos de inferioridade, com a autoestima baixa, não vamos desenvolver o potencial que nascemos para desempenhar aqui na Terra. Então, a doutrina espírita vem nos trazer estas orientações para que nós tenhamos esta consciência, vem nos mostrar a realidade através de experiências das obras, né, espíritas, principalmente as obras de André Luiz, por exemplo. Nós vamos ver lá no livro Missionários da Luz, quando trata da reencarnação de Segismundo, que Segismundo, ele foi um espírito que, numa experiência, a sua última experiência que ele teve aqui na Terra, né, ele foi um homicida,
por um amor, foi tomado por uma paixão avassaladora, por uma moça. Essa moça era noiva de uma outra pessoa, e ele, então, forjou, né, um homicídio para que ele pudesse, então, ter aquela pessoa em matrimônio. Ele teve, né? Mas, após a sua desencarnação, e dos outros dois também, né? Todo esse trio, após a desencarnação, então, ele pôde ver, né, o gravame em que ele cometeu. Então, ele pede uma nova oportunidade. Nós vamos ver a dificuldade dele na sua reencarnação, onde Segismundo, que já estava também, já melhor, tinha se melhorado no plano espiritual, mas ele percebeu que para evoluir, ele precisava de resgatar esse débito que estava na sua mente, trazendo remorso, culpa, dificultando o seu processo evolutivo. Rogou a providência divina, né, para que ocorresse a reencarnação. Então, a gente vê que quando ele se aproxima do seu futuro pai, que foi a pessoa que ele havia tirado a vida na encarnação anterior, né, ele se ressente, o futuro pai se ressente como se fosse atacado por alguém, se alguém quisesse tirar a sua vida pelas reminiscências mentais. Então, e os benfeitores tiveram um trabalho muito grande para conseguir conversar com Adelino, que seria o seu pai, para que o perdoasse, para que o recebesse, para que eles pudessem, né, reatar os laços da vida. Então, a gente vê que há todo um processo, né, há todo um trabalho no plano espiritual, e muitas vezes, como nos diz Emmanuel, dentro do nosso lar, nós vamos ter afetos e desafetos, amigos e muitas vezes inimigos, para que haja o processo regenerativo, para que nós, através da consanguinidade, aprendamos a nos amar uns aos outros, nos desvencilharmos desses comprometimentos, né, negativos que nos trazem tantas dores e dificuldades no nosso crescimento. Então, a gente percebe, né, com a doutrina espírita, como nos diz Santo Agostinho, que nós devemos compreender o grande papel da humanidade. É a gente compreender isso, que quando produzir um corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir. Nós, os pais, precisa acordarmos a nossa consciência e não queremos os nossos filhos como um enfeite, né? Na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, mas educarmos essas almas, né? Ajudá-las a progredir, a crescer espiritualmente, ensinando-as. E como nos diz ele aqui, que a gente deve cumprir esse dever e usar todo o nosso amor para aproximar de Deus essa alma. Essa é a nossa missão, aproximar de Deus essa alma, que Deus coloca sob os nossos cuidados. Então, a gente vê a importância da gente trazer, né, Deus para nosso lar, para nossa casa, trazer Deus, né, para a nossa convivência diária, para a nossa vida, trazer Deus em nossa consciência, para que a gente saiba que existe um Criador, que existe alguém que vela pelo universo, por cada um dos seus filhos. Desenvolvemos esse sentimento de gratidão a Deus, de percebermos que Deus nos coloca no mundo para sermos instrumentos, cooperadores da sua grandiosa obra do universo. E nos transformemos assim em colaboradores de Deus, cada um com as suas aptidões, cada um com as suas tendências, com as suas características, mostrando aos nossos filhos que eles nasceram para se tornarem cada dia pessoas melhores, ajudando-as a enxergar o sentido para a sua vida, a grandeza para a qual cada um de nós nascemos, né? Ensinando a
essa lei de adoração a Deus, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, realizando em nossos lares o Evangelho de Jesus, a oração, a meditação. Hoje a gente vê que a sociedade está dando um passo muito grande, a nossa sociedade ocidental, porque no Oriente já é uma prática, né, considerada normal a meditação. Nós aprendermos a fazer silêncio, ensinarmos as nossas crianças a fazer silêncio dentro de si, porque o reino de Deus está dentro de nós. Silenciarmos a mente, buscarmos a nossa origem espiritual, a nossa essência, fazermos esta conexão da nossa mente consciente, que é essa mente, né, do mundo de relação, não nos perdermos, apenas usando esse aspecto consciente, dessa consciência, mas usando essa introspecção da nossa profundidade, do nosso eu profundo, do nosso self, como nos diz Carl Gustav Jung, dessa essência divina que existe dentro de cada um de nós, para que os nossos filhos possam ir se empossando destas energias e possam fazer essa conexão da mente consciente com a sua mente inconsciente, com a sua superconsciência. E nesta conexão, se interligarem a Deus. Então é preciso a gente aprender isso, para que a gente também possa ensinar aos nossos pequenos, aos nossos filhos. E nós também colocamos para as nossas reflexões, que nós estamos chegando, né, no nosso tempo, a importância do estímulo para os nossos filhos, darmos um estímulo positivo. Esse estímulo, ele pode ser, né, através do toque, porque nós precisamos, todo ser humano precisa ser reconhecido, precisa ser estimulado. É só a gente observar como é importante quando os nossos pais, né, nos dão um estímulo, uma palavra, né, de conforto, reconhecem a nossa capacidade, os mestres na escola, como a gente se esforça para desempenhar bem as nossas tarefas quando nós somos estimulados. Para a gente não ficar só, né, visualizando o aspecto negativo, muitas vezes, que todos nós temos, e que os nossos filhos também têm. Então, essa é a nossa função, para que eles aprendam a amar-se, para que eles possam receber de nós esses estímulos. A gente vê que Jesus foi um exemplo de estímulo à infância. Quando a gente recorda de Marcos, no capítulo 10, quando Jesus estava pregando, e que as mães, principalmente, traziam seus filhos para Jesus as abençoar, e os discípulos os afastavam com palavras ásperas. O que Jesus fez? Jesus os advertiu. Falou, não, deixai que venham as minhas crianças, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E eles abraçou-as, abençoando-as e impondo-lhes as mãos. Olha o cuidado do toque. Como é que nós estamos em relação ao toque afetivo, carinhoso para com os nossos filhos? É importantíssimo esse estímulo do toque. Não é à toa, né, que a gente tem uma quantidade imensa, né, de sensibilidade, dos receptores da sensibilidade nas nossas mãos, para que possa tocar os nossos filhos. A bênção falada, né? A bênção falada também é um estímulo para os nossos filhos. A nossa palavra, as nossas ações, elas são impressas com magnetismo indutivo.
tem muita força, nossa palavra, principalmente dos pais para com os filhos. Ela vai com um magnetismo, uma energia, né, do amor, ou, se for do ódio, da raiva, um magnetismo imenso para os nossos rebentos, para os nossos filhos. E tem um conto, quando nos diz o seguinte, que uma professora, em uma determinada cidade, ela teve uma ideia e envolveu essa ideia com a emoção de afetividade e colocou em prática. E chegando na sua sala de aula, ela chamava os alunos, um a um, para oferecer-lhes palavras elogiosas. Ela chamava o primeiro, né, chamou o primeiro aluno e falou-lhe algumas palavras, e em seguida ela lhes disse: você é um bom aluno, você terá um futuro brilhante. A vida sorri, e você sorri para a vida. Não espere que o mundo mude. Mude você no mundo onde você foi colocado. E ela então lhe ofereceu um laço de fita azul. Colocou na lapela da sua blusa e lhe ofereceu outro, pedindo para que ele o entregasse a uma outra pessoa. E entregou a ele mais um lacinho de fita. E assim, aquele menino de 8 anos, ao chegar no local de trabalho do seu pai, ele ficou a pensar em quem ele colocaria aquele laço de fita. E ele resolveu colocar no chefe do setor onde seu pai trabalhava. Então, ao falar com o chefe do setor, o chefe perguntou a ele: você tem um bom conceito de mim? Ele falou: sim, meu pai fala muito bem do Senhor em nossa casa. Ah, mas eu não sabia. Eu sou uma pessoa, um chefe tão exigente. Ele disse: mas meu pai gosta de pessoas exigentes. Mas e pessoas rabugentas assim como eu? Ah, meu pai nunca se referiu a isso em nossa casa. Verdade? E ele disse: verdade. Ele colocou um laço de fita na lapela daquele senhor e lhe pediu que ele, então, colocasse o outro laço em uma outra pessoa e eles aguardariam que, no final de um mês, todas as pessoas daquela cidade estivessem com o laço de fita. Então, ele ficou pensando, né, olhando para aquele laço de fita, achando até um tanto ridículo, se ele tiraria ou não, resolveu deixar, porque aquela criança fora tão generosa, tão alegre, que ele resolveu deixar aquele laço. E então foi o primeiro dia que ele voltou para o seu lar, para casa, satisfeito. Ao chegar em seu lar, ele tirou o chapéu, o guarda-chuva, a capa, colocou nos cabides e observou seu filho, adolescente, sentado na escada que dava para o primeiro andar. Ele aproximou-se do seu filho e falou para ele: meu filho, hoje eu quero pedir desculpas a você, porque eu tenho trabalhado bastante, chego sempre em casa muito cansado e com bastante mau humor. Eu acho que é uma tarefa difícil para você ter um pai como eu. Por isso eu resolvi pedir desculpas a você hoje. Lá no trabalho, uma criança me entregou um laço de fita azul e me deu outro para que eu pudesse colocá-lo em alguém. E então eu colocarei em você, porque você é o meu herói. Você tem me suportado por 14 anos. E então, você desculpa seu pai?
Eu acho que seu pai pode estar doente com algum problema hepático, algum problema de humor, e hoje a ciência diz que os problemas de humor acentuado é uma doença e que merece tratamento especializado. Então, você me desculpa? E colocou o laço de fita no seu filho. O seu filho, então, prorrompeu em prantos. E o abraçou naquele momento, e aí o filho lhe disse: eu é que te peço desculpas, meu pai, porque eu pensei que eu era um fardo pesado em sua vida. E aí ele coloca a mão no bolso, retira um envelope, um pequeno envelope, que continha uma substância sonífera. E ele diz para o seu pai: o senhor, me desculpe, meu pai, eu estava tão desgostoso com a vida, achando que eu era um fardo pesado em seus ombros, de me suicidar nesta noite. Eu havia decidido me suicidar na noite de hoje. Eu que agradeço, meu pai. Colocarei o laço de fita e farei outro para entregar a uma outra pessoa que precise de boas palavras. As boas palavras na família. Então, nós vimos que hoje, diante da questão do suicídio, né, que está um problema, assim, mundial, né, um problema de saúde pública mundial. O suicídio tem como causa, nos diz os Espíritos, um desgosto, um descontentamento acentuado. Né? E aí, nós percebemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2012, que nós temos a referência, 804 mil pessoas se suicidaram no mundo. Isso significando 2.200 casos confirmados por dia. Um a cada 40 segundos. Então, a gente vê, e esse índice, né, ele aumenta consideravelmente entre jovens de 15 a 29 anos. A importância de nós, dos pais, chegarem junto dos nossos filhos, ofertando-lhes o amor, o afeto, aprendendo a ouvi-los, reconhecendo as nossas limitações, dando-lhes amor, para que a gente possa, à luz do Evangelho de Jesus em nossos lares, vencermos esses ímpetos infelizes que muitas vezes assomam na nossa alma. Podem, de um momento para o outro, principalmente nos casos, como quando hoje a ciência já tem uma descoberta fantástica, que 90% dos casos de suicídios, eles se assumem no processo de depressão. Se nós percebermos, os nossos filhos estão se isolando em demasia, entristecidos, ou muito nervosos, algumas vezes se ferindo, estejamos atentos aos nossos filhos, para que a gente possa buscar ajuda, se a gente não for capaz o suficiente para resolver a questão, que nós não tenhamos preconceito de procurar os tratamentos adequados, o psiquiatra. Muitas vezes precisa-se de tomar uma medicação para ajudar o funcionamento dos neurônios cerebrais, porque as sinapses estão comprometidas na depressão. A pessoa sente um mal-estar, ela não consegue sair sozinha da situação. Buscarmos a ajuda espiritual, a psicoterapia, para que esses jovens ou essas pessoas da nossa família recebam a orientação, a medicação, a terapia necessária
para que a gente possa preservar o bem precioso que é a nossa vida aqui na Terra. Por mais difícil, por mais dolorosa que seja a situação em que nós nos achemos em nossos lares, a reencarnação atual, presente, é a melhor forma que a providência divina, que o amor de Deus encontrou para que nós educássemos as nossas almas, para que ocorresse a regeneração dos nossos espíritos, para que nós voltássemos ao caminho do equilíbrio, da harmonia, do amor, e que cumpríssemos a nossa missão aqui na Terra, porque, como nos diz aqui o Neo Lúcio, a nossa vida na Terra é como a erva. De manhã ela se abre, à noite ela desaparece. A nossa vida é passageira, é transitória, que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos resignação para cumprir os nossos dias ao máximo que nós pudermos aqui na Terra, para sermos recebidos pelos nossos amigos espirituais, deixando para trás débitos e comprometimentos na negatividade. Então, não é um processo, vamos dizer assim, que ele tem preconceito, não, pode afetar em qualquer idade, qualquer classe social, qualquer, né, nível em que nós nos encontremos, a gente pode entrar numa depressão, principalmente nesses momentos de crise em que nós ainda estamos vivendo, dessa pandemia que avassalou o nosso planeta Terra. Então, buscar a ajuda necessária, né? Estarmos atentos aos nossos familiares, darmos a eles a compreensão necessária, os estímulos necessários, a companhia, para que a gente possa superar as nossas aflições, as nossas dores aqui na Terra, porque são transitórias. E Leon Denis, ele nos fala que a dor é uma lei natural, né? Nos diz ele, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Somos espíritos ainda muito endividados, necessitamos caminhar muito, por isso ainda a dor presente em nossas vidas. Não pensemos que é uma punição, que não é uma punição de Deus, não é um castigo divino. A dor ainda, ela, como nos diz Leon Denis, ela é uma necessidade, ainda que nós temos de educação das nossas almas, para que através da dor nós vamos aprendendo a nos pautarmos nas leis divinas do Criador, nas leis de justiça, na lei de caridade, na lei de amor. Nós vamos, então, fazendo a nossa conexão com a nossa essência espiritual. E quando nos diz Jesus que ele veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Nós só teremos essa vida em abundância quando fizermos esta conexão com Deus. Por isso, Santo Agostinho diz que a nossa missão é aproximarmos de Deus, os seres que ele colocou sobre a nossa guarda. Então, que a gente possa, na noite de hoje, refletir na função, no papel da família, um papel grandioso de colaboradores, de cooperadores com Deus, na educação, na tarefa regenerativa dos nossos filhos, e à medida que nós trabalhamos a regeneração, a educação, nós vamos trabalhando a nossa própria regeneração, porque somos espíritos normalmente comprometidos uns para com os outros. Então, neste momento, nós vamos agradecer a Deus, primeiramente,
fazendo, né, uma invocação da espiritualidade superior, aos benfeitores, aos nossos anjos guardiães, aos espíritos que dirigem esta casa espírita, o movimento espírita, de todos aqueles que estão vinculados neste momento a este trabalho, a esta transmissão, para que todos nós sejamos envolvidos nas bênçãos que vertem do alto, rogando a Jesus em favor de cada um de nós. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de renovação e de melhora. Mas pedimos a todos, Senhor Jesus, por todos aqueles que se encontram em estados de melancolia, de tristeza, de depressão, para que possam ser amparados pelos seus emissários do bem, pelos trabalhadores espirituais da tua seara, que possamos mentalizar uma luz que vem do alto e alcança a cada um de nós, adentra as nossas mentes, o nosso coração, ilumina-nos, ilumina todo o nosso ser, e unidos num só pensamento, possamos dizer: muito obrigado, Senhor, pela dádiva da nossa vida. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pela família de todos nós que habitamos o planeta Terra, essa escola das nossas almas, esse santuário, esse templo sagrado em que fomos colocados. Abençoe, Senhor, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, que todos nós sejamos alcançados pelas suas bênçãos nesta noite, Senhor. Abençoa-nos, Senhor Jesus, e despeça-nos na tua paz. Boa noite a todos.